Fala galera, beleza? Então agora vamos começar a etapa de dimensionamento do projeto hidráulico. Vou introduzir um pouco sobre como funciona e vou apresentar o plugin, tá? Nessa etapa realmente o plugin adianta muito, realmente muito para o dimensionamento, porque se não for com ele, o dimensionamento é manual, né? Então tem que fazer verificação de pressão trecho por trecho, ou por planilha ou manual, tá? Mas aqui adianta muito, vou mostrar como. Então, nessa aula, tá? Vou deixar uma aula específica para teoria, para não ficar muito denso essa aula em teoria e prática. Então, vamos fazer a prática do dimensionamento. Em outra aula específica, caso você não entenda bem sobre pressões, sobre perda de carga, aí você assiste essa aula específica, teórica, sobre pressões, tá? Então, vou supor que você já tem uma noção básica sobre pressão disponível, sobre perda de carga, para a gente poder começar aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou tirar a estrutura agora, como já verificamos que não tem problemas de incompatibilidade, está tudo direitinho, bem modelado. Vou ocultar a estrutura, vínculos do Revit, estrutural e ok. Agora vamos começar a trabalhar. Hidráulica, toda modelada, perfeito. E vamos lá. Primeiro, estamos com o plugin aberto, tá? E nós temos que antes de rodar, perceba que o plugin tem algumas opções, inclusive aqui a parte de cálculos. Aí tem pressões em tubos, pressão no ponto, seleção de bombas, memorial, tá? A gente não usa todas as funções aqui, a gente usa algumas e só elas já adiantam muita coisa. Como eu mostrei, o comando de embutido de latão adianta muito. Gerar por ambiente, tag de sentido fluxo, numerar conexões, ajudam muito no detalhamento, vocês vão ver mais pra frente. Mas aqui a gente usa pressões em tubos. Só que antes de fazer isso, vamos entender como que funciona o cálculo aqui do plugin. Primeiro de tudo, sempre que a gente insere uma peça hidráulica, perceba que aqui eu tenho um parâmetro de peso, tá? Vamos só encontrar aqui, ó. Não, nessa cuba não, porque não é peça hidráulica, é sanitária. Mas na torneira, eu vou ter aqui um parâmetro de peso, tá? Tem aqui, ó, peso 0,3, que são os pesos relativos de cada peça de acordo com a norma. São ponto base. E eu escolho aqui também se eu vou utilizar o valor de consumo máximo possível ou consumo máximo provável. Para residencial, a gente usa o consumo máximo provável. E aí eu vou resultar em uma vazão do conector. Tá? 0,3, como é o máximo provável, fica o mesmo do peso. Beleza, então o que a gente faz? Tá certo. À medida que eu vou lançando os tubos, esses pesos vão somando. Então, se eu vier nesse tubo aqui, por exemplo, que alimenta essa torneira, a ducha e o vaso, se eu for aqui em unidade de carga, eu tenho 0,7, que é o somatório desses pesos, tá? Então, entenda isso. Cada coluna, se eu for, eu tenho um somatório. Por exemplo, desse banheiro, eu tenho aqui um somatório que é de 1,144 e não era para ser isso. Vou mostrar por quê. Perceba, cada peça tem um somatório, só que o chuveiro, por algum motivo, por padrão, eu não reparei isso quando a gente modelava, mas por padrão veio marcado o consumo máximo possível e não é o caso, tá? Para residencial vai ser consumo máximo provável. O peso está correto, 0,4, só que desmarca esse aqui, ó. Não é consumo máximo possível, automaticamente ele marca o máximo provável. O peso fica 0,4 e aqui na vazão do conector fica 0,4, que é o que ele usa para somar. Se eu viesse aqui e marcasse o consumo máximo possível, ele aumentaria aqui a vazão do conector. Então, desmarca. E para desmarcar para todos os chuveiros, porque todos estão assim, seleciona um, botão direito, selecionar todas as instâncias, em todo o projeto, vai selecionar todos os chuveiros, são 4, e desmarca em todos. Ó. Desmarcou o consumo máximo possível e vai corrigir tudo isso. Pronto, então em todo o banheiro completinho vai ter aqui na coluna um somatório de 1,4. Se eu vier aqui, unidade de carga, 1,1 na verdade. Tá, 1,1 somou todas as peças. Beleza, tá tranquilo. Então, observa também a coluna, o barrilhete. Esse barrilhete aqui alimenta basicamente todos os pontos, menos esses banheiros, né? Então, se eu vier aqui, eu tenho unidade de carga 5,3. Se eu vier nesse, antes da ramificação, eu tenho um somatório de 8,9. A gente percebe aí que tem, né, um somatório bacana de cargas. Então, beleza, tá tudo perfeito em relação aos somatórios. Porque eu conectei todos os tubos. Então, antes de mencionar, tem que conectar tudo, tá? Independente se é o caminho crítico ou não.
todos os pontos hidráulicos devem estar conectados. Agora tem um ponto aqui que é o seguinte: para dimensionar, eu preciso fazer uma alteração quando a gente usa 2 reservatórios. Por quê? Porque ele vai fazer um teste do caminho do reservatório até o ponto. Só que quando eu tenho 2 reservatórios, ele cria uma redundância, digamos assim. Ele vai pegar daqui, aí vai querer seguir esse caminho aqui, vai vir para cá. Então eu tenho que isolar o caminho do reservatório. Mas como é que eu faço isso? É tranquilo, eu vou fazer, depois a gente refaz. Eu vou apagar essa conexão, depois eu só venho aqui modificar em uno de novo, tá? Quando eu terminar o dimensionamento, eu vou apagar, vou pegar essa extremidade do tubo e vou clicar com o botão direito, extremidade aberta da cobertura. Por padrão, ele já vem com essa peça aqui, ó. Isso considerar fluxo montante, tá? O criador do template já deixou isso no ponto. E faço a mesma coisa com essa ventilação aqui. Então, tira esse joelho aqui, extremidade aberta e deixa aí. Por quê? Porque daí ele não vai ter que imaginar esse fluxo aqui, tá? Ele vai pensar só, o caminho é esse. Pode deixar a conexão aqui para cima, porque ele não considera esse fluxo aqui, porque eu tenho uma peça fechando aquele fluxo. Se eu conecto aqui, ele não fecha o fluxo aqui em cima, então vai dar esse erro. Aqui é a mesma coisa. Então agora pode deixar essa conexão, ele não vai levar o fluxo para aí. Veio aqui, ele vai seguir o caminho correto. Escolhe o reservatório mais longe, né, para ficar o mais correto possível. E é isso. Agora sim a gente consegue rodar o dimensionamento sem dar erro, tá? Se rodar sem fazer isso, não ia calcular a pressão corretamente. Então, vamos lá. Vamos ver como é simples, tá? Já estou logado no plugin. Então eu vou clicar aqui em pressões em tubos. Cliquei. Ele calculou pra gente. Supondo que tá tudo correto no lançamento, tá? Tem que ter feito tudo direitinho como a gente fez. Se não rodou, aí você tem que fazer uma engenharia reversa para ver onde você fez diferente. Se alguma peça não está conectada, se algum barrilete não está, se algum tubo está chegando e parando num ponto aleatório, porque não pode ter um ponto de tubo desconectado. Enfim, dá uma estudada geral, caso tenha dado algum erro. Clique aqui para ver o trecho calculado. Clicou, ele vai abrir uma nova vista em que ele configura a visibilidade para enxergar melhor. Aí abriu aqui, ó, vista 3D1. Aí você seleciona tudo aqui que você não quer ver, por exemplo, os vínculos, esses níveis, e digita EH. E EH também nas plantas do DWG. Pronto. Então agora nós temos aqui uma vista em que nós temos em verde o que tem pressão necessária, em amarelo o que não tem. Então a gente percebe aqui que não chegou pressão nos chuveiros, porque está amarelinho. Agora a gente tem que ver o quanto não chegou, tá? Então eu faço o quê? Travo essa vista 3D, salvar a orientação e bloquear a vista. E agora eu venho anotar e pego uma tag, que é uma tag que verifica as pressões. Então, identificar a categoria, marco, chamar os detalhes, extremidade livre e pego, ó, em cada trecho. Por exemplo, eu quero ver nesse trecho final. Clico aqui, só que o tipo de tag não é essa, vai ser o tag de pressões em MCA. Peguei e eu vou reduzir aqui a nossa escala, né, para ficar menorzinho. Vou colocar 1 para 50 pelo menos. Pronto. Aí nós temos PM e PJ. Tá? PM é pressão montante, PJ pressão ajusante. Então temos aqui, se é esse tubo aqui, PM, a montante, que é antes, é aqui. PJ, que é depois, é aqui, no chuveiro. Então no chuveiro está chegando a pressão negativa. Então não chegaria pressão nesse ponto. Vou selecionar aqui, criar similar, e vou verificar para esse chuveiro também. Ó. Então também não está certo. Aí clico aqui, selecionar similar para esse também. Tá? Então todos estão chegando com pressão negativa. Então a gente já sabe que tem que verificar isso. É outro ponto. Para você verificar se realmente está correto, se não deu nenhum erro, roda pressões novamente. Percebi isso em algumas situações. Roda novamente e vê se não altera. Se alterou, é porque tem alguma redundância nas suas tubulações. Então eu vou rodar de novo, pressões em tubos. Não mudou, tá? Continua a mesma coisa, então porque tá correto. Eu não vou clicar no X aqui, não quero enxergar nada. Ó, se eu rodar, cada vez que eu rodar, vai dar a mesma coisa. Se tivesse alguma redundância, por exemplo, se não tivesse desconectado ali os reservatórios, eu teria esse aqui alterando direto. Percebi isso na última vez. Beleza, então nosso trabalho agora vai ser alterar os diâmetros para
conseguir fazer essa pressão chegar. Então, como é que a gente faz? Lembra que eu falei que tinha colocado aqui de 50? Beleza. Provavelmente vamos ter que aumentar esse diâmetro inicial, tá? Por quê? Porque aqui tem muita vazão, tá? Nessas tubulações iniciais aqui tem muita vazão e tem um comprimento de trecho muito grande aqui. Então, eu provavelmente vou colocar tudo isso aqui de 60 para que eu reduza a perda de carga nesse trecho. Por exemplo, vamos lá. Esse aqui é um trecho todo horizontal. Eu vou ocultar o reservatório, HH. Esse é um trecho todo horizontal, não tem um desnível. Então, daqui para cá, eu consigo ver o quanto eu perdi de carga. Eu vou selecionar, criar assimilar e percebam. Pouca coisa, né? A montante, eu tinha 0,16. A jusante, eu tenho 0,12, quase isso, né? Então, não perdi tanta carga assim, mas perdi 0,04. Beleza, não é uma perda tão grande, não. Mas eu vou selecionar aqui, vou ver esses trechos iniciais e ver quanto a gente perdeu em cada. Beleza, não está perdendo tanta carga aqui. Você já tem uma noção de pressões, eu vou abordar já tendo isso em mente. Então, nós temos aqui 0,11 metros, aqui 0,16 metros. Então, a gente tem aqui basicamente uns... É pouca coisa. Beleza. Então, o que a gente pode fazer? Outro ponto que a gente não considerou, que eu esqueci, é o seguinte. No reservatório, eu posso considerar a pressão inicial disponível, que é a questão da lâmina de água. A lâmina de água não está no zero. A gente pode considerar zero na pressão, na situação inexistente, nunca vai estar zero. Mas eu posso considerar também uma lâmina de água, porque eu vou ter essa lâmina de água no reservatório, né? A água vai estar em tal altura, e essa altura vai gerar uma pressão adicional, e eu posso considerar isso aqui em pressão disponível. Eu posso fazer isso, considerar uns 30 centímetros de lâmina de água inicial e aplicar, então isso já melhora. Se eu vir aqui no 3D e rodar novamente, ele vai atualizar em relação a isso. Atualizou, melhorou um pouquinho, mas não tanto. Eu tenho que reduzir essas perdas de carga, mas vamos pelo menos ter isso em mente que eu tenho essa pressão inicial disponível. Vem em 3D, pelo que eu estou vendo aqui, como não está perdendo muita carga nesse trecho, eu acredito que eu tenho que alterar esses trechos aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui está 50, né? E aqui eu troquei para 40. Vou deixar tudo aqui com 50. Até aqui, pelo menos. Opa, daqui até aqui com 50. Tá? Então, ficaria todo o barrelete com 50. Até aqui. Aqui tá com 40. Beleza. Eu passaria... Deixa eu ver. Aqui tá com 32, acredito. 32. Aqui tá com 40. Pronto. Então aqui ficaria 40 a partir daqui. E eu pegaria toda essa tubulação aqui, ó. Todo esse trecho que tá com 32. Essa ramificação. E passaria tudo isso aqui para 40. Pronto. Então ficou isso aqui com 40. Aí desce aqui com 32. Já dá uma reduzida aí na perda de carga. Mas vamos ver se reduz o suficiente, né? Ver aqui em 3D e vamos rodar de novo. Se eu não tivesse o plugin, eu teria que fazer essas alterações e mandar para a planilha do Excel, verificar de novo, fazer o cálculo novamente. Então fica um pouco chato. Eu falo isso porque eu já passei um tempo dimensionando por planilha e eu achava essa etapa muito chata e acabava testando menos situações porque não queria perder tanto tempo. Aqui não, ó. Cliquei aqui, atualizou. Então, reduzi a perda de carga aqui, mas não o suficiente. A gente percebe que não o suficiente. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos pensar mais. Talvez... Vamos testar aqui nesse tubo, ver quanto perde de carga. Vou selecionar, criar assimilar. Ó. Nesse tubo aqui ele não perde quase nada de carga. Então, ó, tá, começou com 0,73, reduziu para 0,723. Então perdeu pouco, não adianta eu alterar esse trecho, né? Então, o que eu tenho aqui? Tem esse tubo com 32. Aqui com 25. Eu posso alterar isso aqui também para 32. É um trecho pequenininho, tá? Mas vamos ver se ajuda em alguma coisa. Aqui 32. Aqui também 32.
Aqui já tava, só esse trechinho aqui que vai aumentar um pouco. Aqui 32. Vai reduzir um pouquinho aqui, mas a gente tem que fazer esses testes. Pressões em tubos, 0,594. O que a gente pode fazer também para melhorar isso é transformar os joelhos em curvas. Em curva a gente pede menos carga. Então, T não dá para mexer, mas todo que é joelho aqui, ó, transforma em curva. Tá? Aqui, curva, cadê? Ó, curva 45,90. Então, ele já vai reduzindo um pouco, tá? Vamos ver aqui no 3D geral. Aqui, ó, esses dois aqui também transforma em curva. Essa curva tá grandona, né? Mas beleza. Transformou em curva. Aqui. Esse aqui, quando a gente for fazer, transforma em curva também, tá? Curva, curva. Não sei se aqui vai ter espaço para transformar em curva. Isso aqui, provavelmente não vai ter. Mas aqui tem. Então vem aqui e transforma em curva também. Aí altera esse trecho aqui para 40, né? Ele não tá deixando me trocar por causa de quê? Eu acredito que ele não deixa porque ele não consegue colocar a bucha aqui. Questão de família mesmo, a família não permite. Tá. Então para não dar trabalho, vamos deixar joelho mesmo. E troca aqui para 40 que ele vai adicionar a bucha de redução. Pronto. Aqui é 40, aqui é 32. Vamos rodar de novo para ver. Rodou 0,705. Aqui. Nossa, aqui tá chegando quase nada, né? Esse trecho todinho que eu coloquei de 32 não pode ser 32, mas vamos pensar nele daqui a pouco. Vamos pensar aqui primeiro. Que a gente está quase chegando em algum resultado. Aqui desce com 40, mas tá com 50. Acredito que a gente vai ter que aumentar pelo menos esse barrilete inicial para 60, tá? Vamos fazer essa operação logo e faz um teste. Então, daqui até mais ou menos... Deixa eu pensar. Vamos tentar até aqui. Aí eu seleciono esse tubo, Tab, até esse, Ctrl, seleciono. Aí ele selecionou o registro também, aí ele impossibilita que eu troque o diâmetro. Então, Shift, clica e troca o diâmetro aqui para 60. Tá, ele vai dar um erro nessa conexão, acredito eu. Aí eu tenho que conectar aqui e trocar para 60. Diâmetro 60. Vai dar um erro nessa conexão. Deu. Aí, para evitar esse erro, o que eu vou fazer? Já uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco é alterar esse diâmetro aqui para 40. Tá? Daqui para cá, pelo menos 40 ou até 50, talvez. Então, ficou de 40. Ainda não resolveu, porque ele dá BO aqui. Então, para facilitar, eu vou deixar todos os três aqui de 50, tá? Até porque eu acredito que 40 não vai resolver. Vou trocar aqui para 50. E beleza, então eu vou ter um joelho, um T, que vem, é um T de 60, 60, reduz para 50 aqui. E aqui ele bota uma bucha. Beleza. Aí aqui é um T, aqui embaixo não tem essa bucha. Mas se eu realmente quiser, eu posso colocar uma bucha longa aqui. Tá? Seleciono aqui, troco uma bucha de redução longa, que ele vai reduzir de 50 para 32. Beleza, vamos rodar e ver no que vai dar. Vem aqui, pressões em tubos, clicou e chegou, ó, 1.072. Então, a gente, alterando esse diâmetro do barrilete todinho para 60, todinho não, né, até aqui. Para 60, a gente conseguiu reduzir bastante aí e chegar à pressão mínima para chuveiro, que é 1 metro. Então, perceba, valeu a pena trocar esse diâmetro para 60, por quê? Porque nós temos aí muita vazão, né? Essa tubulação aqui alimenta toda a edificação. Então, beleza. É bom que ela fique maior mesmo. A gente percebeu que precisa aqui ser 60. Mas como daqui para lá já alimenta menos, por exemplo, a tubulação alimenta a casa toda. Travou. A tubulação alimenta a casa toda. Só que essa já alimenta só essa região da casa. Essa aqui já não alimenta esse banheiro, não alimenta a cozinha, não alimenta o banheiro de baixo. Então a vazão nessa é menor.
Então, esse aqui eu posso continuar com 50, até porque tubo de 60 é relativamente mais caro que o de 50. Então, se chegou a 1 metro lá de coluna d'água, tá tranquilo, tá? Não é problema. Então, a gente vê aqui esse outro agora. Aqui, tranquilo. Então, perceba a diferença. Eu trocando esse tubo aqui, da ramificação que estava de 32, troquei para 50, só isso já resolveu. Só isso já resolveu o nosso BO. Então, nós temos aqui agora uma pressão ajusante, que é no ponto de 1,21. Então, tranquilo, tá? Tranquilo, deixa esse tubo aqui de 50 mesmo, ó. Chegou aqui, ramifica aqui para 32. Se eu não tivesse chegado a pressão, ramificaria aqui para 40, para chegar até aqui, por aqui com 40 ainda, daqui para 32. Mas tá tranquilo. Então, vem até aqui com 50. A partir daqui, vai com 32, fica uma bucha de redução longa aqui, e vai de 32 para os outros ambientes. Os ambientes de baixo, você nem se preocupa com pressão. Só para ter noção, ó, vou criar um similar, por exemplo, esse chuveiro aqui debaixo desse banheiro, olha o tanto de pressão que ele tem. 4 MCA. Então, porque tem um desnível muito grande em relação ao reservatório. Então, não é um ponto hidráulico que eu vou me preocupar com pressão. Os pontos do térreo a gente não se preocupa. Mas também não vou colocar a ramificação todinha aqui de 25, chegando até lá embaixo, tá? Tubos muito longos, se coloca com 32. Deixa de 25 só os ramais mesmo, tá? Então aqui, por exemplo, até esse aqui que é o lavabo, aqui é 32 e aqui que desce para 25, não um comprimento tão grande assim de tubo, né? Então beleza, resolvemos aí o BO das pressões, né? Então chegou pressão nesse chuveiro, 1.21, 1.21. Chegou pressão nesse, no limite, mas chegou 1.072 e esse 1.076. Então a gente resolveu trocando conexões, tá? São algumas soluções. Trocar conexões, trocamos. Segunda situação, eu poderia aumentar a altura do reservatório, mas a gente não vai fazer isso, porque vamos considerar que já tem uma limitação da arquitetura. Nesse caso, eu poderia aumentar a altura do reservatório, mas vamos considerar que a gente não pode, porque em muitas situações a gente não pode fazer isso. Então, mas eu poderia aumentar, elevar a altura do reservatório, aumentar os diâmetros, tá? E para fazer isso, você pensa em aumentar os diâmetros que possuem mais vazão. Não adianta, por exemplo, aumentar o diâmetro desse tubo, porque a perda de carga nele está pequena, porque a vazão aqui só alimenta esse banheiro. Então, se eu colocasse aqui para 50, eu não estaria resolvendo o meu problema. Era muito mais fácil trocar a alimentação principal para 60. Então, essa é uma boa solução. Resolvemos o problema trocando, principalmente esse tubo aqui, a gente mudou muito, trocando algumas conexões e deu certo. Agora a gente vem só para corrigir, ó. Terminamos de dimensionar, agora a gente apaga isso. Passou da nossa edificação, é isso mesmo. Então eu vou apagar isso, apagar esse outro ponto e vou juntar meus tubos. Tá? Fecha minha vista de dimensionamento, modificar, parar de estender para o canto e junto esse tubo com esse e esse tubo com esse. Só que agora eu vou precisar fazer algumas alterações, né? Primeiro de tudo, eu vou ter que trocar isso aqui para 60. Tá, vai ser um pouquinho chato isso aqui. Mas vamos lá, vamos nessa aula mesmo, não tá tão longo assim, vamos logo resolver isso. Vem aqui na cobertura, porque para eu trocar isso, eu tenho esse adaptador, tá? Então se eu vier aqui, vou vir no corte, vou inverter o corte, vou abrir aqui essa vista e vamos visualizar aqui. Perceba que eu tenho aqui, ó, se eu apertar Tab várias vezes, eu seleciono esse adaptador. Peraí. Tá difícil selecionar ele, mas eu vou conseguir, peraí. Eu quero selecionar esse adaptador aqui, que é uma família aninhada da família de reservatório, tá? Enfim, não estou conseguindo selecionar, mas é uma família aninhada, interna. E se eu deixar do jeito que tá, ele não vai dimensionar correto. Ele vai pegar um adaptador de 50 com uma bucha aqui de redução, ou de uma bucha que nem é para funcionar aqui, para passar para 60. Então a melhor situação aqui é você fazer o seguinte: tira esse tubo aqui um pouquinho e relança aqui, ó. Apaga essa bucha que ele lançou interna aqui, ó, e troca o diâmetro de saída para 60. Tá? Isso é porque ele vai mudar o adaptador. Aumentou o adaptador, você vem agora, lança o tubo e junta com esse outro. Tá? Então agora vai ficar correto. Aí troca também o registro para um registro de 60. E beleza. Aí eu penso se eu troco ou não essa ventilação. A ventilação não precisa ser de 60. Você bota de 60
se tiver tubo sobrando, né? Se você achar que vai sobrar tubo, para aproveitar isso aqui. Mas ela pode ser de 32, 40, por exemplo. Eu vou deixar de 50 mesmo, tá? Porque tem muitos tubos de 50 no projeto, pode ser que sobre e use aqui. Aí faço a mesma coisa pro outro, né? Eu acho que esse outro aqui a gente não trocou ainda esse diâmetro para 60, né? Mas precisa ser também. Então vem aqui, troca tudo isso aqui para 60. Inclusive o registro também agora. Daqui, ó. Tab. Tab, Ctrl, selecionou. Exclui o registro e troca para 60. Ele vai querer desconectar, pode desconectar o elemento, que a gente vai conectar de novo aqui agora, né? Aí vem aqui, movimenta esse corte, abre o corte aqui. Pronto, ó. Pronto, esse T aqui, ele é de 50. É de 60. Selecionou ele, trocou para 60. Vai ficar um T de redução. E aqui ele vai desconectar, mas você já ia fazer isso, né? Então selecionou aqui, apaga esse botão de redução, clicou, trocou aqui para 60. Então direito, criar tubo. Juntou aqui. Troca o registro para 60. E foi. Deixa aqui de 50 mesmo. Então é isso. Tá? Nós fizemos a adequação. Trocamos os diâmetros para chegar a pressão nos nossos chuveiros. E corrigimos aqui no reservatório. Então agora realmente está finalizado. Para a gente finalizar, para não criar uma aula só para isso, tem outro ponto que falta no reservatório. Que é o quê? Tirar aqui esses adaptadores, tá? Então, se eu selecionar o reservatório, eu percebo que tem algumas famílias aqui que eu seleciono ou que eu marco ou desmarco, tá? São os adaptadores. Então, eu percebo que eu não estou usando todos. Por exemplo, não estou usando esse de baixo, não estou usando esse aqui. Então, eu vou tirar os que eu não estou usando para ele não quantificar. Então, primeiro de tudo, eu não sei bem qual é o número, mas eu sei que eu tenho um adaptador superior que eu não estou usando. Eu vou testar aqui para ver se é o 3. Ó, adaptador superior 3. Deixa eu ver se é. Não sei se é. Mas foi. Era o 3. Se não fosse o 3, eu marcava o 3 novamente e testava outro. Percebo que está faltando, na verdade, 2 de baixo nós não estamos usando. Então vamos testar os de baixo. Inferior, começar pelo 1. Ó, sumiu 1 aqui. E acredito que esse outro seja o 2. Inferior 2. Não, errei. Ó. Ele acabou tirando daqui. Não. Ah, ele tirou o daqui. Então não é o 2. Tá? Volta o 2 de novo. Tenta o 3. E ele tirou o daqui. Então é o 4. Selecionou 4. Pronto, então tirou, não vai quantificar esses adaptadores. Aí faz o mesmo para o outro reservatório. Superior, acredito que é o 3 também. Ó, superior 3, ele tirou aquele ali. Então vamos testar, acredito que seja superior 4. Pronto. Aí tira os 2 de baixo. Tem 2 de baixo que não estão sendo usados. Então vamos testar inferior 1. Foi. Aí esse aqui é o esquerdo, então o outro deve ser o posterior o frontal. Então vamos testar o inferior frontal, 3. E tirou. Pronto. Então, tiramos todos os adaptadores para não quantificar isso no nosso projeto, porque estaria errado. E perfeito. Agora nós temos o reservatório, tudo perfeitinho. Ah, eu poderia também, a gente não fez, né? Mas eu poderia transformar isso aqui numa curva também. A gente pode fazer isso. Vai aumentar um pouquinho a pressão que chega lá. Tá? E tranquilo. Aqui também. Beleza, deixei. Então, é isso. Conseguimos a pressão suficiente nos pontos, terminamos a modelagem do projeto hidráulico, dimensionamos. Agora seria detalhar, tá? Só que no detalhamento eu costumo detalhar os dois juntos, tanto hidráulico como sanitário. Então, terminou isso, passa para o módulo de sanitário, que depois a gente detalha tudo junto. Então é isso, e até os próximos módulos.